existe um caminho. E eu vou falar também sobre a mulher normal, tá? Porque uma mulher normal, ela vai conseguir entender melhor esses caminhos, certo? Então, a partir desse momento, tá? Eu vou abrir essa carta e vou, retirar aqui a história de uma alma. Se você está chegando agora, essas cartas eu recebo pelo meu e-mail. Eu leio essas cartas, né, essas histórias e faço algumas considerações aqui para a vida dessa alma, né? E certamente essas histórias, a gente acaba se identificando muito com as histórias das pessoas, né? Boa noite, Vanessa. Boa noite. Então, eu vou ler a história dessa alma. Vamos lá. Tenho me questionado sobre como discernir o que é prioridade na minha vida, especialmente quando o que eu quero pode não ser a vontade de Deus. Então, essa alma ela fica se questionando, né? Poxa, qual a prioridade na minha vida, né? Especialmente diante daquilo que eu quero e diante daquilo que é uma vontade de Deus. Sou casada, tenho um filho e sou nutricionista. Semana passada, a alma feminina também era uma nutricionista. Logo que me casei, dediquei-me totalmente ao cuidado do meu filho e da minha família, o que foi muito gratificante. Com o tempo, depois de 3 anos, retomei meus estudos e, enfim, iniciei minha profissão, que também me dá grande realização. Então, quando ela casou, se dedicou ao filho, ao casamento e depois, né, o bebezinho fez 3 anos e decidiu voltar aos estudos. No entanto, aqui eu gostei, no entanto, sempre que sinto que minha vida profissional está progredindo, algo me traz de volta para o lar. Veja bem, toda vez que eu estou evoluindo, alguma coisa acontece, eu tenho que voltar para casa. Nos últimos 5 anos, meu marido passou por 2 episódios de depressão, o que me fez redirecionar minha atenção e energia para ele e para a nossa família. Fico me perguntando se é Deus me pedindo para priorizar minha vocação como esposa e mãe, ou se são apenas as circunstâncias, né? Então, diante dessa situação que o marido enfrentou, né? Ela se pergunta, poxa, será que isso é um chamado de Deus? Para que eu me dedique apenas à minha família? Ou isso são circunstâncias da vida? Como discernir se o equilíbrio que estou buscando entre essas missões está verdadeiramente alinhada com a vontade dele? Refletindo sobre isso, percebo que é um caminho a ser percorrido. Mas, em algum momento desse caminho, me desviei. Um olhar bondoso e ouvidos atentos me ajudaram a mergulhar fundo, enxergar minhas falhas, defeitos e reconhecer as oportunidades que estavam passando e as pessoas que estavam indo embora. Houve um aconselhamento no meio dessa jornada, isso é muito importante. Foi há 1 ano que compreendi que precisava colocar ordem em minha vida. Esse mergulho me tirou o fôlego, mas me trouxe algo essencial. Um coração disposto a ser um pouco mais elevado do que ontem e querer fazer diferente. Bem contemplativa, né? Outro ponto que me inquieta é a minha dificuldade em falar sobre a minha fé. Percebo que muitas pessoas que se aproximam de mim estão lidando com depressão ou criticam a Eucaristia. Nas situações da Eucaristia, me sinto paralisada, sentindo uma profunda dor,
por não conseguir falar nada sobre algo que é tão especial para mim. Então aqui ela fica chateada que quando alguém vem refutar, vem confrontar, né, a Santa Eucaristia, ela tem uma dificuldade de defesa da fé e ela acaba se sentindo mal por isso. Será que Deus está me chamando para ajudar essas pessoas de uma maneira mais direta? Essas pessoas com depressão que chegam até ela? Ou estou falhando em compartilhar minha fé como ele gostaria? Né? Tipo, poxa, será que eu tenho que combater, bater de frente, brigar um pouco mais por Jesus? Essas são as questões do discernimento. Como alinhar minha vida às prioridades de Deus e ao mesmo tempo superar os obstáculos que encontro ao tentar viver e testemunhar minha fé? Se houver alguma leitura ou prática espiritual que possa me ajudar, ficaria muito grata por sua orientação. Eu vou orientar uma leitura depois. Que linda, né, gente? Achei linda a forma que ela escreve, bem contemplativa, né? Aqui é uma alma melancólica, tá? Essa é uma alma melancólica, né? Tem um temperamento melancólico aqui. E quando eu consigo, assim, definir o temperamento da pessoa, muita coisa, né, se esclarece aí pra gente, tá? Então, vou abrir aqui o livro da vida, coisa linda, e vou ler as considerações. Vocês vão gostar bastante dessas considerações, inclusive essa alma. Então, aqui o questionamento principal, né? Aqui, ó. Fico me perguntando se é Deus me pedindo para priorizar minha vocação como mãe e esposa, ou se são apenas as circunstâncias da vida, tá? Então, eu quero começar esse episódio, né, de Cartas ao Castelo, entendendo o que Deus espera de nós, tá? O que Deus espera de mim, o que Deus espera dessa alma, o que Deus espera de nós. Nós temos que ter essa consciência bem grande, porque se eu souber o que Deus espera de mim, de nós, o que Deus espera de nós, eu consigo ter um discernimento melhor do caminho que eu estou seguindo, tá? Inclusive, na minha penúltima confissão, o padre me lembrou de uma das coisas que Deus espera de nós, que eu vou compartilhar com vocês agora. Primeira coisa, o que Deus espera de nós? Que nós possamos cumprir os nossos deveres de Estado, tá? O que é cumprir os nossos deveres de Estado? Veja bem, é cumprir as nossas obrigações particulares, tá? Quais são as nossas obrigações particulares? Isso vai depender do meu estado, vai depender da minha condição e do meu ofício, tá? Então vamos lá. Eu preciso cumprir o meu dever de estado. No caso dessa alma, qual é o estado dela? Os deveres de estado é quem você é na sociedade. Quem você é no mundo. Quem você é no mundo. Conforme o seu estado, suas condições e seu ofício. Essa alma que a gente acabou de conhecer, o estado dela, por exemplo, é uma mulher casada. Então, cumprir os deveres de estado, né? Os deveres dela na sociedade. Ela é uma mulher casada. Então, o que Deus espera dela? Que ela seja uma boa esposa, que ela seja uma boa mãe, que ela seja uma boa filha, tá? Esse estado, o estado dela, no caso aqui, o estado civil dela, né? O estado de casamento dela, do matrimônio. Aqui, o marido passou por determinadas situações. Então, ela, nesse momento, ela se dedicou um pouco mais à família. Então, o que Deus espera dela, nesse momento, o que Deus espera é que ela seja uma boa esposa, ponto final, né? Que ela seja uma boa mãe, que ela seja uma boa dona de casa. Os deveres de Estado também estão de acordo com as nossas condições. Por exemplo, se no caso fosse essa mulher, né, essa alma, que tivesse um problema de saúde, ela iria conseguir cuidar da família nesse momento? Não, porque depende das condições que ela está também, tá? Que teria também cumprir esse dever de Estado com relação ao seu ofício. Nós estamos falando aqui de uma alma
que é uma nutricionista. Ela sendo uma nutricionista, qual o dever de estado dela, né? O que Deus espera dessa alma sendo uma nutricionista? Que ela possa, né, exercer a sua profissão de forma que todas as suas ações convertem ao céu, né? Que ela possa olhar para o paciente, essa nutricionista possa olhar para o paciente e não entender apenas como uma pessoa que come, né? Mas sim como uma visão integral do ser humano. Inclusive, a nossa formação, se eu não me engano, essa alma ela é aluna do Castelo Interior, né? Todos os conteúdos do Castelo vai ajudá-la muito na sua prática profissional. Porque quando você trabalha com pessoas, né? Aqui nós estamos falando de uma profissional de saúde, é importante, ou, enfim, mas a profissional de saúde principalmente, ela olhar para o paciente e entender que naquele paciente existe uma alma, que existem 7 faculdades, que existem os vícios da alma ali, né? Uma nutricionista trabalha muito com compulsão alimentar, por exemplo, né? Muito com compulsão alimentar. Então imagine essa nutricionista entendendo a gula, né? Entendendo os vícios da alma, entendendo que aquela pessoa faz parte da 4ª camada da personalidade, aquele temperamento, né? Entendendo o jejum espiritual, entendendo as virtudes, né? Compreendendo as moradas do castelo interior, o grau de espiritualidade de cada pessoa. Meu Deus, é uma nutricionista que se diferencia muito no mercado. Então, cumprir os nossos deveres de Estado é o que Deus espera de nós, tá? É um ponto, estou falando de um ponto. O que Deus espera de mim? Que eu cumpra meu dever de Estado, né? Na minha penúltima confissão, né, o padre, que ao final da confissão ele me deu uma orientação espiritual e ele falou isso, né? Olha, Vandressa, Deus espera, né, de todos nós que sejamos, que nós estejamos aí, que possamos cumprir os nossos deveres de Estado, tá? Então, primeira coisa, porque o que acontece? Existe um imaginário um pouco distorcido sobre a vontade de Deus na nossa vida, porque às vezes a gente constrói um imaginário que Deus reserva para minha vida uma coisa muito diferente, glamurosa, extraordinária, uma coisa muito fantasiosa. Mas Deus espera de nós, olha, o bem feito no ordinário, tá? Vamos ficar nessa. Uma boa mãe, né? Uma boa dona de casa, uma boa profissional. Ah, mas não, eu não quero, eu já tô cansada. Ah, só isso. Eu tenho que cuidar de casa, cuidar de filho, trabalhar, né? É isso. É isso. Não, mas eu quero sim ser uma pessoa muito famosa. Eu quero viajar pelo mundo todo. Então, às vezes não, né? O imaginário que nós temos, falando de uma forma geral, muito distorcido, pensando que a nossa vida é uma coisa assim de outro mundo. E as redes sociais trouxeram muito isso pra gente, né? Existem pessoas que realmente, né, aqui tem uma vida de conto de fadas, mas aquilo ali não é para todo mundo, aquilo ali não é para mim. Talvez não seja para você também, né? Tá? Então, e outra coisa, hoje também, né, por várias questões ideológicas, a vida da mulher, ela é escrita como se fosse um fardo. Cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido. Gente, as coisas estão assim um absurdo. Eu recebo perguntas na caixinha sobre maridos, por exemplo, maridos que ficou doente, aconteceu alguma coisa com o marido. Gente, se o marido está doente, nós vamos ter que cuidar do nosso marido. Se eu estou doente, o marido vai precisar cuidar de mim. Toda vez que eu falo sobre cuidar do marido, eu sou atacada. Sou atacada. Como se o marido fosse um inimigo da esposa, né? Mas, por favor, muito pelo contrário, tá? Nós temos que ter comunhão com os nossos parceiros de vida. Então, o que acontece? Cumprir o nosso dever de Estado é o que Deus espera de nós,
tá? E veja bem, essa distorção da construção da vida de uma mulher é simplesmente afastar essa mulher do que Deus espera, né? Dos propósitos de Deus para a nossa vida, tá? Simplesmente afastar essa mulher daquilo que Deus espera da nossa vida, porque, poxa, toda vez que você começa a demonizar o serviço doméstico, né? A entender os filhos como um fardo, a ter o marido como um inimigo, você está se afastando de Deus. Ou quando você não leva a sério a sua profissão, quando você não cumpre o seu dever de Estado sendo uma boa profissional, quando você chega tarde, quando você não estuda, quando você não se dedica para a sua vida profissional, quando você não prospera na sua vida profissional, quando você leva a sua vida de qualquer jeito, você está indo de contra ao dever de Estado, tá? Então, vamos tomar muito cuidado com essas questões ideológicas, tá? Que levam à construção da vida de uma mulher para distante de Deus, tá? Então, primeira coisa, o que Deus espera de mim? Dever de Estado muito bem cumprido, ponto final. Não tem nada de extraordinário, é o ordinário. É fazer o que precisa ser feito, fazer bem feito, ok. Agora, o que Deus espera de mim, além do dever de Estado? Deus espera que nós possamos cumprir a sua lei. Ah, mas é só isso? É só isso, nesse momento só isso, tá? Os deveres de Estado e cumprir a sua lei. Tá, mas qual é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Ó, tá aqui, atividade da catequese. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Deus não espera coisas absurdas da nossa vida. Dever de Estado e cumprir a sua lei. Qual é a sua lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas por que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque o ser humano é idólatra. O que é o ser humano idólatra? O que é? Né? Nós temos apegos a nós mesmas e a muitas coisas. A muitas coisas. Tá? Então, não vou entrar muito a fundo aqui nos 10 mandamentos, senão a gente vai muito longe. Mas, o que seria cumprir a lei de Deus? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Deus no centro, que nós possamos primeiramente desapegar de nós mesmas, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o apego, tá? Por que o primeiro mandamento é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que é o primeiro mandamento? Porque assim, ali no ato do pecado original, o homem se torna idólatra da criação e vira as costas para Deus, tá? Por isso que esse é o primeiro mandamento. É o primeiro que a gente tem que lembrar. Então, e quando eu cumpro o meu dever de Estado, quando eu faço as coisas bem feitas, quando eu faço aquilo que o ordinário me pede, eu me inclino para Deus. Por quê? Porque é um sacrifício, né? Jamais vou romantizar a vida. A vida é um grande sacrifício. Toda vez que a gente faz um grande sacrifício, eu inclino a minha vontade a Deus, né? Meu intelecto, a minha inteligência enxerga as verdades eternas. Por isso que o ordinário, o dia a dia, o cotidiano é uma via de santificação, tá? É uma via de santificação. Então, não tomar seu santo nome em vão, né? Não profanar as coisas de Deus, guardar domingos e festas de guarda, né? Que nós tenhamos um tempo para Deus, honrar pai e mãe. Esse mandamento, essa lei de Deus aqui não é somente honrar o pai e a mãe, mas todos os nossos superiores. Todos os nossos superiores. E é bem importante a gente entender quem são os nossos superiores. Talvez você tenha um chefe, talvez você tenha um professor, talvez você tenha, enfim, alguém na sua vida. A gente precisa entender quem são os nossos superiores. Quando a gente não entende isso, existe uma desordem muito grande dentro de nós que é a soberba, né? Não matar, esse não matar não inclui só diante do outro, mas você também não se matar, tá? Porque a gente pode se matar. É muito fácil a gente se matar, muito fácil. Quando você não cuida da sua saúde, quando você não cuida da sua saúde espiritual, quando você não cuida da sua saúde física, quando você não cuida da sua saúde emocional, tá? Não pecar contra a castidade. As alunas do Castelo vão gostar muito do módulo
11, né? Entender um pouco dessa castidade, não pecar contra a castidade. O que Deus espera de mim aqui? É porque todos os vícios aqui ligados, vou passar rapidinho aqui, né? A lei de Deus. Todos os vícios ligados à luxúria, eles são altamente viciantes e eles geram embotamento mental. O intelecto, ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar a verdade por conta desse vício. Tanto que aqui na lei de Deus, nos 10 mandamentos, 2 vezes, tem 2 leis que se inclinam ao pecado contra a castidade, né? O 6 e o 9. Não pecar contra a castidade, porque todos os vícios ligados à luxúria geram embotamento mental, geram uma cegueira mental. O nosso intelecto não consegue mais enxergar a verdade, a vontade fica fraca. Então são vícios extremamente perigosos, né? São vícios que geram uma idolatria gravíssima, gravíssima, onde o sexo se torna um deus. Então a luxúria é muito perigosa. Não furtar, né? Não furtar, né? Não tocar no que é do outro, não levantar falso testemunho, né? Cuidar da sua própria vida, não desejar a mulher do próximo, o homem, enfim, aqui ligado ao 6º mandamento, e não cobiçar as coisas alheias, né? Fica na sua vida, no seu quadrado, né? Aqui o Instagram ensina muito a cobiçar as coisas dos outros, né? Porque aqui as coisas são apresentadas de toda forma, tá? Então, bem brevemente aqui, né, apresentei, dá pra gente aprofundar milhões de vezes aqui os 10 mandamentos. Mas o que Deus espera pra minha vida, de uma forma, assim, muito clara, que nós possamos cumprir os nossos deveres de Estado, tá? E que nós cumprimos a sua lei. Veja bem, eu fico focada nisso o tempo todo. O tempo todo. Eu preciso cumprir o meu dever de Estado. Preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso ser uma boa professora, eu preciso ser uma boa catequista, eu preciso ser uma boa filha, eu preciso ser uma mulher valorosa na sociedade, eu preciso ser uma mulher que contribui para a sociedade. Agora eu preciso cumprir a lei de Deus, eu preciso cumprir a lei de Deus, eu não posso pecar mortalmente, não posso pecar mortalmente. Não posso, tá? Então, quando a gente tem esse cuidado, nós já estamos aqui, ó, no caminho da vontade de Deus, tá? No caminho da vontade de Deus. Deixa eu pegar as considerações aqui. Mas, muitas vezes, né, você pode pensar assim, mas que fácil, né? Mas é fácil, então, só ser uma boa mãe, né? Ser uma boa mãe e ser uma boa mãe, né? E fazer o que a gente precisa fazer. Só que o que acontece? Existem os vícios da nossa alma. E esses vícios da nossa alma, muitas das vezes nos impede, né? Nos impede de cumprir os deveres de Estado adequadamente e cumprir a lei de Deus por conta dos vícios da alma, por conta dos nossos apegos, tá? Por conta dos nossos apegos. Mas como que eu faço para mim ser, né, cumprir os deveres de Estado e cumprir a lei, né? Aí, gente, olha só. A gente pode, isso é uma proposta que eu vou começar a trabalhar mais com vocês aqui, é que a gente tem que se tornar uma mulher normal, tá? Poucas pessoas falam sobre isso. Se tornar uma mulher normal. Há pouco ainda, hoje ainda eu recebi uma mensagem no Instagram, falou, nossa, você é uma mulher normal. Eu achei tão simpático, né? Mas talvez a pessoa não tenha ideia, assim, da grandeza que seria essa pessoa normal. O que é uma mulher normal? O que é um ser humano normal? O que é a normalidade? É muito importante a gente entender isso, né? Porque o que é uma pessoa normal? Uma mulher normal. Uma mulher normal é uma mulher prudente, tá? Uma pessoa prudente. Somente uma pessoa prudente, ela é capaz de entender
a vontade de Deus para sua vida. Que a vontade de Deus vai estar dentro desse espectro aqui, ó. Tá? Dentro desse espectro, que você possa, ó, cumprir os deveres de Estado e seguir a lei. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Tá? Só que eu só consigo ter clareza, né, dos meus deveres de Estado, daquilo que precisa ser feito, do que eu preciso fazer, né, das minhas ações, das minhas atitudes, e cumprir a lei de Deus se eu sou uma mulher normal, se eu sou uma mulher prudente. Tá, mas como que eu posso ser uma mulher prudente? Existe um caminho para isso. Tá? Existe um caminho. Como que eu posso ser uma mulher normal e uma mulher prudente? Existe um caminho. Qual é o caminho? São as virtudes. E é aqui que a gente vai chegar. Tá? São as virtudes. As virtudes faz com que o ser humano se torne uma pessoa normal. E uma pessoa normal, ela é capaz de entender a vontade de Deus para a nossa vida, tá? Porque ela vai cumprir os seus deveres de Estado muito bem feito e cumprir a lei. Tá, agora qual o caminho para que eu seja uma pessoa normal, uma mulher prudente? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? São 4 passos. 4 passos. Começa aqui, ó. São as virtudes, né? Que formam um ser humano normal. 4 passos. Primeiro, a virtude da temperança. Tá? A virtude da temperança. A virtude da fortaleza. A virtude da justiça. E a virtude da prudência. Quando eu tenho essas 4 virtudes, eu me torno uma mulher normal e eu me torno uma mulher prudente. Uma pessoa normal é uma pessoa prudente. Ah, o que seria temperança? A temperança, ela é o equilíbrio. Ela é o ponto do meio, tá? Ela é o controle das paixões, da alma. Sabe, uma pessoa impulsiva? Tá? Uma pessoa impulsiva. Uma pessoa que não tem controle das suas paixões, ou ela deseja muito uma coisa, ou ela repulsa. Ela tem uma repulsa absurda de uma determinada coisa. É uma pessoa extremamente apegada. Uma pessoa extremamente apegada. É uma pessoa intemperante. E veja bem, a prudência é a última. Aqui, ó, é a última. Se eu não tenho temperança, eu não tenho fortaleza, eu não sou uma mulher justa, eu não sou prudente. Porque o que é a prudência aqui? É a reta razão ao agir. Deus espera de nós que nós tenhamos uma reta razão ao agir. Que nós teremos uma direção certa, que nós conseguimos colocar as palavras certas na nossa boca. A mulher prudente é essa. Que nós conseguimos tomar decisões certas. Ou seja, para que eu tenha uma reta razão, para que eu tenha atitudes, comportamentos, palavras certas, direções no meu dever de Estado, eu tenho que ser uma mulher prudente. Para que eu possa cumprir a lei de Deus, eu tenho que ser uma mulher prudente, tá? Então, olha só, a mulher temperante, a temperança é o ponto do meio, é o equilíbrio. Uma pessoa, por exemplo, uma alma gulosa é uma alma intemperante. Uma alma luxuriosa é uma alma intemperante. Uma alma que tem compulsões por compras é uma alma intemperante. Uma alma que por exemplo, a quarta camada da personalidade, que é muito apegada a si, que é muito autocentrada, que é muito apegada a si próprio, é uma alma intemperante. Veja bem, como se eu sou intemperante, eu não consigo ter prudência, tá? Porque eu preciso seguir todo esse caminho,
todo esse caminho. Depois que eu controlo todas as paixões da alma pela virtude da temperança, onde eu consigo ser equilibrada, ter o ponto do meio em todas as minhas atitudes e palavras, aí eu vou conseguir para o segundo ponto. Aí eu já tenho a virtude da fortaleza. Eu sou uma mulher forte diante das adversidades. Essa alma nos falou que o marido, durante 5 anos, teve 2 episódios de depressão. O quanto essa mulher precisou ser temperante, equilibrada, tá? Equilibrada, porque ela renunciou muitas coisas, né, para cumprir o seu dever de Estado, que é a esposa, e ela precisou muito da virtude da fortaleza. Porque cuidar de alguém que tem algum distúrbio emocional, você tem que ter muita virtude da fortaleza para você não adoecer também. Tá? A virtude da fortaleza. Depois que essa pessoa ela tem coragem, depois que essa pessoa ela tem coragem, tá? Ela consegue ser justa. O que é justiça? É dar ao outro o que lhe é devido. Por exemplo, cuidar do marido também é a virtude da justiça, porque ela entregou um cuidado que ele precisava. Por exemplo, a pessoa que tem um vício da preguiça, ela é injusta, porque ela não dá ao outro o que é devido. A alma preguiçosa, a alma assidiosa, ela está sempre devendo algo a alguém, porque ela deixa de fazer as coisas. Ela só faz aquilo que lhe apetece, ela só faz aquilo que dá prazer. Tá? Aí, se eu sou temperante, se eu sou forte, corajosa, se eu entrego ao outro o que é devido, aí eu me torno uma mulher prudente. E quando eu me torno uma mulher prudente, veja bem, quando eu me torno uma pessoa normal, isso aqui é uma pessoa normal, isso aqui é uma pessoa normal, isso aqui é o centro da normalidade. Quando eu me torno uma mulher prudente, o meu intelecto enxerga a verdade. Quem comanda a minha vida é a minha inteligência e a minha vontade. Olha que coisa maravilhosa. Se eu não sou prudente, quem comanda a minha vida são as paixões da alma, são os meus desejos desordenados, minhas emoções desordenadas. Tá? Então, para que eu enxergue, para que eu entenda a vontade de Deus, para que eu possa cumprir bem os meus deveres de Estado e cumprir a lei de Deus, eu tenho que ser uma mulher prudente, por meio das virtudes, uma mulher normal. Eu vou chamar a atenção aqui dessa alma melancólica, né? Porque o temperamento melancólico, eu sou apaixonada pelo temperamento melancólico, eu gosto muito do temperamento melancólico porque eles são contemplativos, eles são muito perfeccionistas, eles fazem as coisas muito bem feitas, né? Eles cumprem muito bem o seu dever de Estado, principalmente o seu ofício. São pessoas muito trabalhadoras, são pessoas muito dedicadas, perfeccionistas, até demais, né? No perfeccionismo. E eu vou chamar a atenção dessa alma melancólica aqui para a virtude da fortaleza, porque é algo que ela escreveu assim, ó. Quando alguma coisa acontece, será que é para mim voltar para casa, né? Será que é um chamado para mim voltar para casa e me dedicar mais à minha família? Ou são coisas das circunstâncias da vida, né? A gente tem que entender que a nossa vida é feita de muitas circunstâncias, muitas. Então a gente vai ter marido, a gente vai ter casa, a gente vai ter trabalho, aí alguém vai adoecer, vai ter um problema lá com a família, vai ter uma dívida, vai ter um problema lá no trabalho, você vai ficar doente. A vida, essa é a vida acontecendo, Mas o temperamento melancólico, ele tem que ter um cuidado com a desesperança, tá? Se você é melancólica, você tem que ter um cuidado com a desesperança. Então, quando aconteceu alguma coisa, alguma adversidade, alguma situação que faz parte da vida, o melancólico muitas vezes pensa, poxa, será que não é para fazer isso? Será que não é para fazer aquilo? Claro, vai se questionar. Mas esse questionamento é muito perigoso porque ele pode perder essa esperança no meio do caminho. Ele pode perder a sua força. Ele pode perder a sua força. Ele não desiste. O melancólico, ele não desiste. Ele vai até o fim.
Mas ele pode ir até o fim com sofrimento muito grande, tá? Com sofrimento muito grande. Então, tomar cuidado com as adversidades. O melancólico é assim, ó, chegou uma adversidade, ele perde a força. Ele pode perder a força. E essa força que ele pode perder, por exemplo, poxa, a força no trabalho, a força nos seus deveres de Estado, por um todo, né? E a força até no cumprimento da lei de Deus, tá? Então, uma das virtudes a ser trabalhado no melancólico é a virtude da fortaleza, tá? Porque o melancólico, ele não tende a ser tão intemperante, tá? Ele não tende, por exemplo, o temperamento sanguíneo é mais fácil a intemperança nele, é mais fácil, porque ele é mais ligado ao mundo sensível, ele é mais ligado ao mundo sensível. Já o melancólico não, ele não tem essa ligação muito com o mundo sensível, mas ele tem essa fragilidade com a virtude da fortaleza, tá? Então, para todos os melancólicos entender que essas são circunstâncias da vida, né? Que a vida não é um mar de rosas, não é. Uma das coisas que perdemos, né, com o pecado original, nós perdemos os dons préternaturais. E um desses dons préternaturais que nós perdemos foi essa paz completa, né? Essa harmonia completa. Então, nós vamos viver muitos sofrimentos. São muitas adversidades que nós vamos passar aqui, tá? E Santa Teresa d'Ávila, ela nos ensina muito sobre essas adversidades. Ela fala muitas vezes, né? Deus foi misericordioso comigo quando me entregou enfermidades, né? Então, ela fala muito dessa misericórdia de Deus conosco, nos entregando essas adversidades. Por que não seria da vontade de Deus, né, que, poxa, muitas vezes uma pessoa adoece, uma pessoa na família adoece para nos transformar, né? É da vontade de Deus muitas provações que nós passamos na vida, muitas, algumas nós causamos, né? E Deus mantém aquela provação para que a gente aprenda com isso, mas muitas delas, né, é Deus que coloca na nossa vida, tá? Então, uma mulher normal, uma mulher prudente, uma mulher que tem uma reta razão ao agir, que ela consegue, olha só, ela consegue entender muito bem o que Deus quer para a sua vida. Ela entende o que Deus quer para a sua vida. Ela consegue fazer uma boa análise das circunstâncias, né, daquele momento, e ela consegue agir com prudência e tomar uma ótima decisão, tá? Toda essa decisão, todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, a gente tem que entender que é sempre inclinada ao fim último verdadeiro. Qual é o nosso fim? Né? A gente tem que pensar sobre isso. Qual a nossa finalidade? Por que nós somos criados? Nós somos criados para Deus, tá? Nós somos criados para Deus. O que nós viemos fazer aqui na Terra, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos para cá por 3 coisas. Primeiro, para conhecer, amar e voltar para Deus. Então, a finalidade do ser humano, o fim último verdadeiro do ser humano é Deus. É Deus, tá? É levar nossa alma, né, nosso espírito para Deus. Então, somente uma pessoa prudente, uma pessoa normal é capaz de que suas ações, suas atitudes, seus comportamentos, suas palavras estejam alinhados ao fim último verdadeiro. Esteja alinhado aquilo que nós viemos fazer aqui, ao fim último verdadeiro, que é Deus, né? Esse fim último verdadeiro muitas vezes é falado também, Aristóteles chamava de felicidade, né? Ou de sabedoria. São Tomás de Aquino chama de as bem-aventuranças, né? Que é o próprio Deus, Esse é o nosso fim último.
Então, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Que eu cumpra meus deveres de Estado, que eu cumpra a lei de Deus, deveres de Estado, a lei de Deus. Só que para eu entender isso aqui, ó, ai, por que eu não entendo? Por que eu não entendo? Por que eu não entendo? Porque eu não desenvolvi virtudes suficientes. Porque a minha alma ainda está imatura. Porque ainda eu preciso formar muito bem a minha personalidade. Eu preciso me conhecer muito bem para que eu seja temperante, forte, justa e que eu chegue à prudência. Porque é na prudência que eu vou conseguir ordenar, enxergar tudo isso e estar inclinada ao fim último verdadeiro. Todas as ações de uma pessoa normal, de uma pessoa prudente, todas as ações é inclinado àquilo que Deus nos fez para ser, né? Que é suas filhas adotivas, que é voltar para Deus, tá? E a gente tem que se perguntar sempre, isso aqui que eu estou fazendo me leva para o céu? Ah, eu quero decidir uma profissão. Será que Deus quer essa profissão para minha vida? Será que Deus quer que eu faça, que eu siga esse caminho? Esse caminho me leva para o céu? Começa a fazer essa pergunta. Se eu cuidar bem da minha família, isso me leva para o céu? Se eu ser uma boa mãe, me leva para o céu? Se eu cuidar bem da minha casa, me leva para o céu? Se eu sou uma ótima, aqui no caso da nossa alma, né? Essa alma, uma nutricionista. Se eu for uma excelente nutricionista, isso vai me levar para o céu? Sim, porque o caminho de santificação também acontece pelo trabalho, né? São José Maria Escrivá falava muito sobre a santificação por meio do trabalho. Se eu cumprir a lei de Deus, isso me leva para o céu? Sim, isso me leva para o céu, né? É isso que Deus espera de nós, tá? Outra coisa, a vida dos santos. A vida dos santos. Né? Quando a gente olha para a vida dos santos. Quem eram os santos? Pessoas normais. Ah, mas não era igual a eu. Não, porque a gente não é normal. Nós não somos normais. Tá? Alguns são um pouquinho mais que os outros. O parâmetro da normalidade é agir pela reta razão, ser uma pessoa prudente. Tá? Agir pela reta razão. Agora, a vida dos santos, eles agiam pela reta razão. E quem comandava a alma dos santos é o espírito, que é o intelecto e a vontade. A partir da quarta morada, a gente vai aprender na nossa escola, a partir da quarta morada, o intelecto e a vontade é Deus que domina. Já é Deus que domina nos santos. Veja bem. Então, a vida dos santos é pela reta razão. A vida dos santos é pela virtude da prudência. Então, os santos entendem, enxergam muito bem o que Deus espera para a vida deles. E quando a gente olha para a vida dos santos, eles cumpriam seus deveres de Estado. Né? Eles cumpriam aquela missão que eles estavam ali dispostos a fazer. Hoje eu falei sobre Santa Rita na catequese. Né? Santa Rita foi casada, foi mãe. Santa Rita cumpriu muito bem seus deveres de Estado. Né? E por cumprir muito bem, olha só, logo ela se tornou uma santa, cumpriu muito bem a lei de Deus. E a gente sabe que Santa Rita, ela viveu grandes violências domésticas, né? Grandes violências, meu Deus. Santa Rita perdeu seus 2 filhos. Né? Deus levou seus 2 filhos. Santa Rita recebeu um estigma, né? Um espinho da coroa de Jesus. Então, ela estava cumprindo seus deveres de Estado, ela estava cumprindo a sua lei, veja bem. E quando você está muito bem alinhado aqui com a reta razão, com a virtude da prudência, né? É só você enxergar que as coisas extraordinárias, se acontecerem as coisas extraordinárias, você vai saber muito bem quais são elas. Porque você enxerga. A mulher prudente enxerga. Tá? Algo que essa alma escreveu, ela falou assim, enxergar meus defeitos para melhorar. A gente só enxerga os nossos defeitos, tá? Se for para melhorar, tá bom?
Os melancólicos, eles têm uma sensibilidade de enxergar os seus defeitos e ficar ruminando neles. Então, enxergar os defeitos, entender os defeitos e desenvolver as virtudes que contrapõem esse defeito, tá? Aqui para essa alma melancólica e para todos os melancólicos, trabalhar muito a virtude da fortaleza, com atos de coragem, pequenos atos de coragem, vencendo o medo, os pequenos medos do dia a dia. Por exemplo, a pessoa ela tem medo de falar com alguém. Ela vai lá, porque a virtude, gente, é um hábito instalado, é um exercício, tá? Diário. Tenho medo de falar com aquela pessoa, mas você vai se fortalecer. Não, eu vou lá, vou vencer esse medo e vou falar com aquela pessoa. Eu tenho medo de fazer um curso. Eu tenho medo de falar tal coisa. Eu tenho medo de aparecer aqui no Instagram, né, para divulgar o meu trabalho, tá? Então, para o melancólico, é importante a virtude da fortaleza. E outra coisa que ela escreveu, que eu achei muito interessante, as pessoas vão embora, né? As pessoas vão embora. É verdade, as pessoas vão embora, tá? As pessoas vão embora das nossas vidas. Eu sinto muita saudade de pessoas que foram embora da minha vida. Mas foi necessário que elas fossem embora da minha vida. Porque talvez a minha vida não cabia mais na vida delas, né? E talvez também a vida daquelas pessoas não cabia mais na minha vida. E essas pessoas indo embora me deram oportunidade para que novas pessoas entrassem na minha vida. Eu lembro que quando eu fiz uma transição de carreira, uma grande transição de carreira, eu fiquei sem amigas. As pessoas foram embora junto com aquela transição, porque acabei construindo amizades muito relacionadas ao meu ambiente de trabalho. E aquilo foi algo muito natural, algo muito natural. E de repente foi passando um tempo, eu já tinha novas amizades, já tinha novas pessoas. E eu ainda sinto muita saudade dessas pessoas que se foram, mas é importante esse movimento também, não só para nós, quanto para essas pessoas. E não quer dizer que essa pessoa vai embora, você deixe de amar essas pessoas, tá? Então, as pessoas vão embora. Eu vou dar uma orientação que provavelmente eu vou trabalhar muito com essa orientação aqui sempre, que é sobre a hiperreflexão, que eu já falei dela semana passada. O melancólico, ele tem esse vício, é um vício, né, praticamente, da hiperreflexão, que é centrar sempre nele mesmo. Ele fica muito centrado nele, ele tem uma autorreferência, porque ele pensa muito, ele rumina muito. Eu digo, o melancólico, ele é contemplativo. Ele fica dentro do castelo. Ele fica dentro do castelo. Só que ele fica dentro do castelo, mas ele está sempre olhando por uma janelinha. Ele está sempre olhando lá fora. Porque ele fica pensando, nossa, eu tô aqui no castelo, mas será que lá fora também não é interessante? Mas se eu fosse dar uma voltinha lá fora? Mas se eu fosse lá só colher uma folhinha, uma florzinha? Tá, mas se eu fico aqui dentro do castelo, será que não vai acontecer alguma coisa lá fora que vão precisar de mim? E se eu ficar muito... Entende? O melancólico, ele vai se questionando, ele vai se perguntando, ele vai ruminando, Eu tive uma colega melancólica, que eu trabalhei com ela há muitos anos, ela era assim. Quando ela tinha que tomar uma decisão, ela ficava muito ansiosa. Porque ela ficava se questionando, se perguntando, se questionando. Aí muitas vezes eu ajudei ela a decidir muitas coisas na vida dela, sabe? Dando um empurrão, vai lá e faz tal coisa. Porque senão fica muito ruminando. Então essas questões, o que Deus espera de mim? Será que Ele quer que eu fique aqui cuidando da minha família? Será que Ele quer que eu seja uma nutricionista? Será que Ele quer que agora eu seja uma advogada? Talvez nutricionista não seja uma... Então, essa ruminação, o que Deus espera de você e de mim? Cumprir os deveres de Estado, cumprir a sua lei. E que óbvio, nós estejamos num processo crescente de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de espiritualidade. A nossa escola, para que nós possamos ser temperantes, fortes,
Justas e prudentes, porque aqui na prudência que eu vou enxergar tudo, que eu vou conseguir fazer tudo. E se tiver, presta atenção, se nós formos uma escolhida, porque existem os escolhidos de Deus, existem. É uma soberba muito grande eu entender que Deus não tem seus escolhidos. Sim, Ele tem seus escolhidos. Os santos, por exemplo, são seus escolhidos. Se caso nós formos uma escolhida de Deus, tá? E nós nos tornarmos mulheres prudentes, a gente vai entender uma coisa extraordinária. Mas nem todo mundo tem o privilégio de ser esses escolhidos, tá? Nem todo mundo. Mas enquanto nada de místico, de extraordinário, dessa escolha divina aconteceu, que nós estejamos nesse caminho, cumprindo muito bem o ordinário. Então, olha, quebrar essa hiperreflexão, esse exagero centrado em nós mesmos. Eu tô falando aqui do melancólico, gente, mas isso é um movimento muito natural da quarta camada da personalidade, tá? Da quarta camada da personalidade, que tem essa autorreflexão para ele mesmo, tá? Essa autorreferência, que pensa muito sobre si, que fica pensando muito em você. Semana passada, a orientação que eu dei para uma outra alma, né? É assim, ó, eu falei até assim, ó, sai da jogada. Sai. Para de pensar muito em você. Para. Então, cumpre o dever de Estado e cumpre a lei. Não fique pensando muito em você. Tá? A quarta camada faz muito isso, por isso que ela tem muito medo do julgamento. Ela tem muito medo do julgamento. As pessoas tímidas, por exemplo, as pessoas tímidas são autocentradas. Elas pensam demais nela. Então eu vou me esconder. Meu Deus, se alguém me critica, se alguém me chama para fazer alguma coisa, estou me escondendo o tempo todo. Tá? Então, quanto menos... Olha só, a gente vai de contra, né? A gente vai de contra a todos os discursos instagramáveis e ideológicos, né? Quanto menos você pensar em você, mais a sua vida vai evoluir. Tá? Mais a sua vida vai evoluir. Porque quando a gente para de ficar pensando muito, porque pensar em nós o tempo todo, isso toma um espaço gigante da nossa vida. Uma exaustão, uma ansiedade, um desequilíbrio. Por quê, professora? Porque nós não somos o fim último. Isso é contra a natureza, isso é contra o fim último verdadeiro. O fim último verdadeiro é uma vida convertida para Deus. Eu quero ser feliz, então você tem que parar de pensar em você. Seja você mesmo, coloque você no centro da sua vida. Você vai ficar louca, maluca, vazio existencial. Nós não somos o fim em nós mesmas. Agora, eu posso cuidar da minha saúde, eu posso cuidar da minha espiritualidade, eu posso tomar um banho, óbvio. Eu posso usar uma maquiagem, eu posso estar bem. Você deve, porque você tem que ter estado de prontidão, você tem que estar pronta, você tem que estar forte. A virtude é fortaleza, você tem que estar forte. Mas se você fica pensando o tempo todo em você, você vai ficar doida, com vazio existencial. Você vai ter todas as ansiedades do mundo. Então, quebrar, tá, esse ciclo de hiperflexão, quebrar esse ciclo de hiperflexão voltada a si mesmo. Quando você quebra isso, você automaticamente se lança para fora. Quando você se lança para fora, o que você faz? Você cumpre o dever de Estado e você cumpre a lei. Olha, e você desenvolve muitas virtudes fazendo isso. E logo você se torna uma mulher prudente, tá? Prudente, enxergando, tá? A verdade, o intelecto, enxergando a verdade, inclinando ao fim último verdadeiro, que é uma vida convertida a Deus, tá? Aí o que acontece? Para tudo isso, a gente precisa ter uma sensibilidade grande conosco. Por exemplo, semana passada eu falei isso, né? Eu já venho num treino já há muitos anos, né? Então,
eu não fico pensando muito em mim, assim, durante o dia. Semana passada eu falei sobre isso e depois eu fiquei me vigiando, sabe? Me vigiando. Tipo, eu não fico pensando assim, ai, será que as pessoas estão gostando de mim? Ai, será que tem alguma perseguição? Ai, o que será de mim no próximo ano? Meu Deus, eu não fico me colocando no centro da minha vida. Não fico. O que eu faço? Eu fico, olha só, o ato de servir, tá? Você sai, é a autotranscendência, isso chama autotranscendência. Você sair de si, sair de si para o outro ou para uma tarefa. Então, o que eu fico pensando? Já de manhã eu começo a pensar, o que vai ter de almoço? Olha só, o que vai ter de almoço? O que vai ter de almoço? Qual o horário da faculdade do Arthur hoje? O que o meu marido vai fazer hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Eu tenho que cuidar das alunas, eu tenho que estudar, Olha só, a autotranscendência. Eu não fico focada em mim, eu não fico. E detalhe, essa é a verdadeira morada do castelo interior, tá? Essa é a verdadeira morada do castelo interior. Porque quando você pratica a autotranscendência, significa que a sua alma está ordenada. Porque quem está agindo pela reta razão é a prudência. Olha, Adani, estou fazendo isso, agora limpo a casa em paz, porque não é para mim em primeiro lugar. Exatamente nas coisas mais simples. Mas eu não posso fazer alguma coisa para mim? Sim, lógico. Você vai fazer muita coisa para você. Você vai cuidar da sua saúde, você vai praticar uma atividade física, você vai estudar. Você vai cuidar da sua espiritualidade, você vai se arrumar, você vai tomar um banho, você vai usar uma maquiagem, você vai usar um perfume, você vai descansar. Tem muita coisa que você... Mas não, o fim não é em você. O fim não é em você. Não acaba aqui. Quando você quando você permite que o intelecto enxergue a verdade, quando você permite, o fim nunca é em você. Tá? Então, cuidar melancólicos e quarta camada da personalidade. Quebre a hiperreflexão. Eu vou falar sempre disso aqui, porque isso é uma das coisas que acabam. Por exemplo, a depressão, gente. Muitos casos de depressão têm relação com a hiperreflexão, com esse fim em si mesmo. Começa a pensar o tempo todo sobre você. Começa a pensar o tempo todo sobre você. As pessoas que te feriram, as decepções que você teve, se o seu corpo tá legal ou não está legal. Começa a pensar bastante no seu corpo. Hiperreflexão. O fim em si mesmo. Começa a pensar o dia todo no seu corpo. Começa a pensar o dia todo na sua autoestima. Começa a pensar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma depressão gravíssima. Você vai ter uma depressão. A cura da autoestima, sabe o que é a cura da autoestima? Não pensar em você. Tirar você da cabeça. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer outras coisas. Não pense em você. Cura a autoestima. Tá vendo? Tá vendo? Quantas pessoas têm uma vida que poderiam ser altamente felizes? A carta da semana passada dizia, eu tenho tudo para ser feliz. Por que eu não sou feliz? O fim em si mesmo. O fim em si mesmo. A finalidade do ser humano. Qual é o nosso fim, professora? O nosso fim é voltar para Deus. Então a vida tem que ser convertida para a sabedoria, para a felicidade, para as bem-aventuranças, para Deus. Tá? Se o fim for em mim mesmo, eu vou ter um vazio existencial absurdo. Absurdo. Mas o meu marido ficou doente, o meu filho ficou doente. Eu estava falando ainda com a minha colega catequista hoje.
a gente conversou antes das crianças chegarem, né? Eu falei, ela se chama Rafa. Eu falei assim, Rafa, nós vamos receber muita cruz ainda na nossa vida. Dela assim, eu sei. Aí eu falei assim, dá medo, não dá? Daí ela falou assim, dá medo. Mas a gente vai ter que carregar. A gente vai ter que carregar. Eu ainda não perdi meus pais. Eu não perdi os meus sogros. Eu nunca perdi um irmão. Graças a Deus não perdi meu filho. Não perdi meu marido ainda. E isso é uma grande cruz. Que alguma dessas cruzes eu vou precisar carregar. Né? Algumas. Eu não tive ainda uma grave enfermidade. Mas pode ser que eu tenha. Né? E eu vou precisar carregar essa cruz. Então, imagine se eu for uma pessoa autocentrada. Se tudo converte para mim, imagine o tamanho do meu sofrimento. Agora, se a minha vida converte para Deus, toda cruz que nós carregarmos significa que eu estou mais perto de Deus. Eu estou mais perto de Deus. Tá? Doença para tratar. Tem doenças que não trata, né? Tem doenças que não trata. Trata a nossa alma, tá? Então, aqui mais um questionamento dessa alma. Ah, tá. Aqui, mais uma orientação. Então, almas melancólicas e almas da quarta camada da personalidade. Sai da jogada, tá? E eu vou dar uma orientação. Foco na sexta camada da personalidade, tá? Essa alma que me escreveu, foco na sexta camada da personalidade. O que é a sexta camada da personalidade? Resultado. Foca no teu trabalho, foca em ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, foca nos estudos, foca no resultado. Porque a sexta camada é o mundo dos adultos, onde você é obrigado a ter uma autotranscendência, sair de si para servir, sair de si para fazer uma tarefa, sair de si para fazer alguma coisa. Então, a autotranscendência é bem importante na sexta camada da personalidade, tá? Foca nos teus resultados. Vai ser uma boa nutricionista, vai estudar ali na nossa escola Castelo Interior para olhar para o seu paciente e você já ali na sua entrevista, na sua anamnese, enfim, né? Você já fazer um diagnóstico completamente diferente. Completamente. Você vai ver que o seu paciente está na quarta camada da personalidade, ele é muito compulsivo. Como é que se trata uma compulsão alimentar com um paciente na quarta camada da personalidade? Meu Deus, vai ser muito difícil. Mas você, ali na sua posição de nutricionista, você identificando isso, você pode perguntar para ele, qual é a sua profissão? Ah, eu sou uma advogada, né? E tentar fazer um trabalho para que essa pessoa foque menos em si e foca no trabalho. Para puxar essa pessoa para o trabalho e quebrar essa autorreflexão da compulsão alimentar. Tá? Então, torne-se uma nutricionista fantástica, que enxerga o ser humano na sua integralidade. Tá? Aí você, voa. É isso que Deus te fez para ser, tá? É isso que Deus te fez para ser. Uma excelente profissional, uma excelente mãe e que cumpra a sua lei. Agora, para finalizar, sobre as questões de fé, né? Essa alma, ela diz que ela tem uma dificuldade de defesa da fé. Então, quando chega alguém, e isso é importante, tá? Quando chega alguém questionando a nossa fé, sabe? Quando chega alguém debochando, ela falou aqui da Sagrada Eucaristia, né? Da Santa Eucaristia. Chega alguém debochando, assim, quando alguém vem debochar sobre a fé, essa pessoa, ela não quer uma conversa, ela quer um atrito, ela quer uma confusão. Existe um diálogo se alguém vem perguntar alguma coisa e não refutar alguma coisa.
tá? O que você falar na defesa é um diálogo de surdos. Ninguém escuta nada. Você pode falar, essa pessoa questionou a Sagrada Eucaristia, né? Você pode falar sobre o milagre de Lanciano. Essa pessoa não vai escutar. Você pode falar, olha, sabia que existe o milagre de Lanciano? Ah, mas o que é o milagre de Lanciano? E no século VIII, a hóstia sangrou. Fizeram um corte na hóstia, né, na espécie eucarística. Identificaram células cardíacas de um homem que viveu nos tempos de Cristo, com tal. Milagre de Lanciano. Mostrou todas as evidências de um coração humano na hóstia consagrada. Essa pessoa, ela não consegue nem pensar sobre isso. Nem pensar. E outra coisa, por que esses milagres eucarísticos acontecem? Por que esses milagres? Porque está existindo muita profanação, muitas pessoas que não creem na Santa Eucaristia. Jesus tem que aparecer, gente, é um absurdo. Jesus tem que aparecer para muitos santos. Jesus apareceu muitas vezes por conta das profanações. Quando ele apareceu para Santa Margarida Maria de Alacoque, mostrando o Sagrado Coração de Jesus, foi por conta das profanações também, a Santa Eucaristia. Então tem coisas, tá? Tem coisas que não vale a pena. Ninguém vai ouvir nada, sabe? Então, você pode desconversar, você pode, se a pessoa for muito invasiva, né? Você pode dizer, olha, me respeita. Então, só dá um corte. Me respeita. Respeita a minha fé. Só dá um corte, tá? E a melhor forma de nós convertermos uma pessoa, eu quero converter minha família. A melhor forma de converter uma pessoa é você sendo uma mulher normal. É você sendo uma mulher prudente, agindo pela reta razão, agindo com o intelecto e a vontade. Aí você, perfeitamente cumpre os deveres de Estado e você perfeitamente cumpre a lei de Deus. Você se torna uma luz, um farol na vida das pessoas. Tá? Não vale a pena. Vocês acham que as pessoas não vêm me refutar, não vêm me confrontar? Mas muito. Mas nem todo momento. Eu vou... Já houveram, inclusive, familiares que vieram de forma extremamente agressiva falar comigo. Eu falei assim, olha, eu não vou conversar sobre isso. Não vou. Porque não vai ouvir nada. Não vou conversar. E vou falar uma coisa. Esse meu posicionamento, olha, eu não vou conversar sobre isso. Trouxe muito respeito à minha pessoa. Que nunca mais fizeram isso comigo. Tá? Então, cortar no momento certo. E uma outra orientação, essa alma perguntou sobre pessoas com depressão. Pessoas com depressão. Muitas pessoas com depressão vêm até mim. Infelizmente, né, gente, o que mais tem hoje são pessoas com depressão. Tenho certeza que você conhece pessoas que têm depressão. Conheço muitas pessoas que têm depressão. Então, essas pessoas estão entre nós. E o que você pode fazer, né? Você pode ajudar essas pessoas. Se essa pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa que está com uma depressão, muitas vezes, ela não quer ouvir muita coisa no sentido de tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Se ela pedir ajuda, né, você pode indicar, alma feminina, né? Me indica um livro, me indica uma pessoa na rede social que você gosta, que pode me ajudar, me indica um psicólogo, me indica um terapeuta, me indica um psiquiatra. Se essa pessoa pedir ajuda, você vai ajudar, tá? Se essa pessoa relatar que ela não está muito bem, vou falar uma coisa para vocês. Parece uma coisa pequena, mas não é. Palavras de esperança, tá? Palavras de esperança. Eles geram um bálsamo na alma. Palavras de esperança. Então, muitas vezes a pessoa, poxa, não tô legal, né? Não tô numa fase boa, tô numa depressão. Aí, quando a gente fala uma palavra de esperança, olha,
talvez seja uma fase, né? Uma fase ruim que a gente passa. Mas tenho certeza que logo isso vai passar. Isso é apenas um momento. Logo isso vai passar. Quando a gente não tem o que falar, dê palavras de esperança. Tá? É muito importante, inclusive é uma virtude teologal, né? Fé, esperança e caridade. Palavras de esperança são muito importantes para as pessoas que vivem com depressão, tá? Para a gente finalizar, né? Eu usei esse catecismo aqui, esse catecismo maior de São Pio X. Esse catecismo, gente, ele é simplesmente maravilhoso. Eu usei o catecismo aqui para as considerações e usei esse livro aqui, tá? Para me ajudar nas considerações. Esse livro, olha o nome, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Esse livro aqui, ele traz meditações sobre a vontade de Deus para a nossa vida, tá? Que não é diferente do que eu discuti aqui com vocês nessa aula, tá? Essa alma me pediu uma sugestão. Esse livro eu coloquei nos stories. Se depois você for nos stories, você vai ver esse livro ali, tá? Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Olha o que Jesus falou aqui com a vontade de Deus, ó. Não se faça a minha, mas a tua vontade, né? Olha nessa imagem aqui, ó. Um anjo entregando um cálice para Jesus. Aqui ele estava no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. E aqui ele falou, né, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por que Jesus falou isso? Olha que coisa linda. Jesus, ele era uma alma normal. O que é uma alma normal? Não é normal como a nossa, né? Os santos também não é normal como a nossa. É uma alma perfeita. Uma alma perfeita, ela age pela reta razão. Se ela age pela reta razão, ela sabe exatamente a vontade de Deus para a vida dela. A gente que está nessa caminhada, a gente fica nesses dois, né? Cumprir os deveres de Estado e cumprir a sua lei, tá? Mas Jesus aqui, né? Na sua perfeição, no seu intelecto perfeito, na sua vontade perfeita, totalmente configurada ao Pai, totalmente prudente, né? Totalmente normal, nessa normalidade da perfeição, ele diz: não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus suou sangue, quando ele suou sangue no Getsemane, tá? Foi aqui, claro, né? Ele entendendo todos os pecados do mundo e ao mesmo tempo, né? O seu corpo humano, né? Existem as paixões da alma ali, que, claro, em Jesus elas são ordenadas, mas existe a natureza humana ali, né? A natureza humana de Jesus, mas o seu espírito totalmente configurado à vontade do Pai, tá? Eu marquei aqui, ó, dei uma marcadinha para me ler uma partezinha aqui pra gente finalizar. Aqui, ó, eu achei muito linda essa parte, que diz assim, ó: quando vos inquieta algum caso adverso, então quando aparece uma adversidade e a gente fica preocupado, a gente fica ansiosa com uma adversidade, pensai que vos foi mandada por Deus e dizei imediatamente: calei-me, já não abro a boca, porque sois vós que operais. Então diz o seguinte: quando nós, diante de uma adversidade, a gente se inquieta, a gente fica ansiosa, cala a boca, já não abro mais a minha boca, já não abro mais a boca, porque é Deus que está operando, tá? Senhor, pois que vós assim o fizeste, e não digo e o aceito, né? Senhor,
diante dessa diversidade, é o Senhor que colocou essa diversidade na minha vida, né? Então, eu preciso aceitar. A este fim, deveis dirigir todos os vossos... Olha aqui. A esse fim, diante dessa diversidade, parecia uma diversidade. Cala a boca. Cala a boca. É Deus que está operando, né? É Deus que está operando. Foi Senhor Deus que fez e nada digo, eu aceito. A este fim, deveis dirigir todos os vossos pensamentos e orações. Então, diante da adversidade, né? Todos os nossos pensamentos e orações, rogar a Deus na meditação, na comunhão, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, para que vos auxilie a cumprir a sua vontade, tá? A vontade de Deus. Agora, onde que eu me fortaleço para cumprir a vontade de Deus? Nos pensamentos, nas orações, nas meditações, na comunhão, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, para que vos auxilie a cumprir a sua vontade. Então, nós precisamos da nossa vida de oração. Nós precisamos comungar, nós precisamos estar em estado de graça, né? Porque nós precisamos da ajuda da graça. Para que a gente se torne uma mulher prudente, para que a gente desenvolva virtudes, nós precisamos estar em estado de graça. E olha só, ó meu Deus, eu aqui estou, faça-se em mim, em tudo quanto me pertence, o que for mais do vosso agrado. Olha isso. Era esta uma constante prática de Santa Teresa. Esta santa se oferecia a Deus pelo menos 50 vezes ao dia, para que ele se dignasse dispor dela como melhor lhe agradasse. Olha que coisa linda! Santa Teresa se oferecia 50 vezes ao dia a Deus, para que Deus usasse a vida de Santa Teresa da melhor forma que lhe agradasse, né? Então, quando nós estamos em conformidade com essa vontade, cumprindo os deveres de Estado, cumprindo a sua lei, né? Se desenvolvendo nas virtudes, para que a gente se torne uma pessoa normal, para que a gente seja prudente, para que a gente possa agir com o intelecto, com a vontade, que o nosso fim último, seja Deus, nós vamos estar totalmente de acordo com a sua vontade, tá? Esse é o caminho. Às vezes parece ser um pouco complexo, mas não é não. Basta esse esforço, essa dedicação, né? E que a gente possa estar sempre em oração. Amém? Amém? Muito obrigada pela presença de todos, de todas. Obrigada por essa alma maravilhosa que nos escreveu. Se você, né, quer escrever uma carta ao castelo para que eu possa fazer as considerações, o e-mail é contato, vai estar sempre na descrição dos posts, tá? contato@institutovandressabueno.com.br. Beijo no coração, beijo, até a próxima terça-feira às 21h30, mais uma carta ao castelo, e a gente se encontra amanhã nos stories. Beijo, fique com Deus.